Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de começar a primeira parte da nossa reunião ordinária, hoje especialmente à quarta-feira, por razões que todos conhecem. Já temos connosco o Presidente da Associação dos Veterinários dos Municípios, o Dr. Ricardo Lobo, que em cumprimento e saúdo a disponibilidade em vida a esta comissão. Sem mais demoras, vamos iniciar esta audição. Nos termos que estão acordados, a grelha a utilizar permite 2 minutos para o grupo parlamentar, neste caso do grupo parlamentar do Chega, apresentar o requerimento, e depois darei a palavra ao Dr. Ricardo Lobo, que tem cerca de 10 minutos para apresentar as suas considerações ao requerimento que aqui foi apreciado. O Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Doutor, bem-vindo a esta comissão. O Grupo Parlamentar do Chega cumprimenta-o muito calorosamente e agradece-lhe ter vindo a esta comissão dar-nos luz sobre o assunto da inspeção sanitária em Portugal. O nosso Grupo Parlamentar requereu nesta comissão a presença da ANEM-VET, do Sindicato dos Médicos Veterinários e da Sra. Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária, para fazermos algumas perguntas sobre aquilo que se passa na inspeção sanitária em Portugal. E tudo isto se prende com, posso já citar aqui, a Associação Portuguesa dos Industriais da Carne, que disse numa exposição recente à Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação que existe uma inabilidade do Governo em garantir a inspeção sanitária, serviço da competência da DGAV tutelada por esse Ministério. Já adiante já irei explanar melhor esta exposição, mas de facto, já em setembro do ano passado, o Grupo Parlamentar do Chega, mais especificamente no dia 6 de setembro, o Grupo Parlamentar do Chega enviou à Sra. Ministra uma pergunta parlamentar com 4 tópicos muito específicos. Quantos médicos inspectores sanitários desde o momento estão neste momento em funções? Quantos médicos veterinários e inspectores sanitários abandonaram a profissão e as suas razões? Quantos médicos veterinários municipais estão a assumir estas funções? E 4, quantos médicos veterinários e inspectores sanitários foram contratados nos últimos 5 anos? A esta pergunta, a Sra. Ministra demorou mais de um mês a responder e respondeu displicentemente apenas com 2 parágrafos muito pequenos, assinados pelo seu chefe de gabinete, onde diz o seguinte: o Governo tem vindo a desenvolver todas as diligências no sentido de aumentar o número de técnicos afetos à inspeção sanitária, sendo a cooperação promovida junto dos municípios prova disso mesmo. Ou seja, não respondeu a nada. E, portanto, como não respondeu a nada, a seguir, como nós já prevíamos, depois de termos feito esta pergunta em setembro, em dezembro, tivemos uma greve dos inspectores sanitários, exatamente na época dos abates extraordinários do Natal, que muito comprometeu a indústria das carnes, e agora, provavelmente, talvez tenhamos uma outra greve na Páscoa, aos abates extraordinários da Páscoa. E, portanto, primeiramente, para apresentar o requerimento, é isto que tenho a dizer, e gostava desde já de lhe deixar a pergunta de como é que está a assunção de competências na inspeção sanitária dos médicos veterinários municipais, uma vez que o Sr. está aqui a representar a Associação dos Médicos Veterinários Municipais, se de facto podemos dizer que está a existir uma municipalização da inspeção sanitária em Portugal, que seria, a nosso ver, algo que voltaria à realidade do século passado. E teria mais perguntas a fazer, mas as primeiras são estas que deixo. Muito obrigado. Dou então agora a palavra do Dr. Ricardo Lobo, Presidente da Associação dos Veterinários dos Municípios, para responder às questões colocadas em requerimento pelo Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Doutor, e mais uma vez, bem-vindo. Bom dia, cumprimentar o Sr. Presidente e os restantes Srs. Deputados. Relativamente à questão do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, os médicos veterinários municipais são também técnicos da DGAV. Portanto, a DGAV paga também 40% do seu salário e na base dessa relação funcional que os médicos veterinários municipais mantêm com a DGAV, estão também competências da Administração Central, sendo uma delas também a inspeção sanitária. Os médicos veterinários municipais têm, acima de tudo, garantido esta inspeção sanitária naqueles matadouros regionais mais deslocados das DAVs e dos grandes centros, que são muitas vezes matadouros com uma importância estratégica local, até para o desenvolvimento rural, que não são tão importantes economicamente, mas que têm uma importância estratégica para as regiões onde se inserem. E acaba por ser também muito difícil para a DGAV deslocar meios humanos para esses locais,
muitas vezes para fazer inspeção a um número reduzido de abate. Portanto, estamos a falar de, são números às vezes pequenos para a DGAV estar a alocar meios a esses locais. E os médicos veterinários municipais têm assegurado esta inspeção sanitária nestes locais, bem, e dentro daquelas que são as suas funções e a sua ligação que têm à DGAV. A municipalização é outra coisa, porque os médicos veterinários municipais efetivamente são médicos veterinários da DGAV e respondem perante a DGAV. A municipalização é outra coisa, porque desde 2016 que nós temos assistido a uma contratação a partir dos municípios de médicos veterinários para assegurar a inspeção em locais onde a DGAV não está a conseguir. E o que é que acontece? Há quase que, digamos, uma chantagem aos autarcas, que se diz que os agentes económicos, porque a DGAV mantém e tem vindo a manter cada vez mais uma carência crónica de inspectores sanitários, e isto condiciona a atividade dos operadores. Economicamente, estes operadores têm que condicionar os dias de elaboração à existência ou não de inspectores sanitários, e isso traz consequências económicas graves e até alterações na nossa balança comercial, porque nos obriga a importar mais do que a produzir internamente esse tipo de produtos. E desde 2016, que em resposta a estas dificuldades, quase que os autarcas que se viram obrigados, entre a possibilidade de verem alguns estabelecimentos comerciais encerrar e até enviar algumas pessoas para o desemprego, que se colocaram na disponibilidade de eles próprios, as autarquias, contratarem estes técnicos para assegurar a inspeção. E a DGAV abdica das taxas de inspeção sanitária que os matadouros pagam normalmente à DGAV, sendo que depois a DGAV entrega essas taxas ao município e o município faz a contratação. Isto não é de todo desejável, porque coloca em causa também princípios que estão plasmados na regulamentação europeia relativamente aos controlos veterinários, como sejam a formação destes técnicos, a própria isenção e o rigor com que exercem estas funções. Porque também não é concebível, nós não conseguimos imaginar que os inspectores da ASAI estejam dependentes também dos presidentes de Câmara e, portanto, os inspectores veterinários e a inspeção sanitária é, em toda a linha, uma ação similar à da ASAI. Portanto, a municipalização tem sido uma alternativa, mas não nos parece que seja um modelo em que se possa assentar. Contudo, ele tem vindo a ser implementado por via destes despachos de 2016 e tem-se falado também, aqui há pouco tempo também se voltou a falar desta situação. É bom que se perceba que a inspeção sanitária, o trabalho da inspeção sanitária destes médicos veterinários, é um trabalho que é invisível e é desconhecido do grande público, e ainda bem, porque no dia que ele deixar de ser invisível significa que alguma coisa não está bem. E nós sabemos hoje, a partir da OMS, que 70% das novas doenças emergentes são zoonoses, ou seja, provêm dos animais. E se porventura também naquele mercado do ano na China os médicos veterinários tivessem trabalhado melhor, talvez não tivéssemos mergulhado numa pandemia de 2 anos com as consequências que teve. E, portanto, esta é uma função que, apesar de ser invisível ao grande público, é uma função muito importante. E eu acho que é preciso que a tutela lhe dê a importância devida, porque nós já vimos no Orçamento de Estado para 2021 que tinha ficado previsto uma verba de 3,5 milhões do IFAP para a contratação de 100 inspectores médicos veterinários. Eu, neste momento, tenho sérias dúvidas, isso seria o cenário ideal, mas eu, neste momento, tenho sérias dúvidas que, se o Ministério ou a DGAV conseguisse abrir essas 100 vagas, que essas vagas, esses concursos ficassem preenchidos. Porque aquilo que eu vejo é os colegas recém-formados vão fazer as mesmas funções de inspeção sanitária para o Reino Unido e para a Holanda, a ganharem muito mais e com outras condições de trabalho. E, portanto, o futuro, se nós quisermos continuar a gozar da qualidade e da segurança dos alimentos e da qualidade de vida que temos, teremos, obviamente, que olhar para estas questões com outra visão, e temos que tornar estas carreiras mais atrativas e tratar estes funcionários melhor e, acima de tudo, contratar e garantir um corpo de inspeção que cumpra os requisitos da regulamentação comunitária. Aquilo que me parece totalmente que não deve acontecer é que, de facto, os operadores económicos tenham que ficar condicionados na sua elaboração à inexistência de inspectores sanitários. Existem outros modelos também na Europa, no Reino Unido, também que não são exemplares, que passam pela privatização destes serviços também.
tem também as suas vicissitudes e as suas desvantagens, mas aquilo que se esperava que seria ideal era a DGAV conseguir garantir um corpo nacional de inspeção sanitária verdadeiramente presente em todos os estabelecimentos e que não funcionasse como um obstáculo ao funcionamento normal dos operadores económicos. E de momento... Muito obrigado, Sr. Doutor. Então, nos termos regimentais da nossa grelha aprovada, devolvo a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, que é o primeiro a intervir nesta primeira ronda e que tem até 6 minutos para colocar as questões. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Dr. Ricardo Lobo, realmente os despachos de 2016, que nós temos aqui, portanto, os despachos 21, 22 e 23, dão a possibilidade de ser designado o médico veterinário municipal para ocorrer a essa falta. Mas a própria Associação Portuguesa das Indústrias de Carnes veio plasmar num mapa que enviou à Sra. Ministra, assinalando em encarnado as zonas territoriais onde se poderia justificar essa exceptualidade de ser o médico municipal a fazer a inspeção sanitária por se tratar de um território desertificado e reconhecendo que nestes territórios não seria economicamente viável enviar um inspetor do Corpo Nacional. Mas esta situação deveria ser uma exceção à regra. E o que nós estamos a ver é que, por via destes despachos de 2016, o que está a acontecer é que esta situação, que devia ser uma exceção à regra, se está a tornar num verdadeiro sentido de caminhar para uma municipalização da inspeção sanitária. E tudo isto levou a que, em dezembro passado, do dia 19 ao dia 30 de dezembro, existisse uma greve da inspeção sanitária. A Sra. Ministra, logo em seguida, fez capas de jornais dizendo que o Governo não vai rever a carreira da inspeção sanitária, mas quer recortar 100 novos inspectores. Ora, esta medida que a Sra. Ministra fez sair nos jornais, na Agrovida, portanto, um jornal dedicado aos assuntos do setor primário, fez sair no dia 6 de janeiro, ela de facto corresponde a uma medida do Orçamento de Estado, portanto 6 de janeiro de 2023, mas corresponde a um artigo do Orçamento de Estado de 2021. Pasmem, senhores deputados, no dia 31 de dezembro de 2020, quando foi publicada a Lei do Orçamento de Estado de 2021, o artigo 340 dizia: são transferidos para a DGAV 3.500 milhões portanto, 3 milhões e 500 mil euros provenientes do IFAP para o reforço de meios humanos, designadamente 100 técnicos superiores, inspectores sanitários e 100 técnicos assistentes e assistentes operacionais. Portanto, uma medida que tinha sido aprovada em dezembro de 2020 para o Orçamento de Estado de 2021 continua a ser anunciada nos jornais em janeiro de 2023 como uma grande solução. Ou seja, o que temos aqui é enganar os portugueses, enganar os profissionais da inspeção sanitária e, com isto tudo, prejudicar o setor, prejudicar os produtores e prejudicar a indústria. Eu devo lembrar que os matadores em Portugal, que são particulares, pagam à DGAV taxas que chegam a ascender os 35 mil euros por mês para poderem laborar. É verdade, Srs. Deputados, 35 mil euros por mês, está aqui, eu depois posso distribuir esta exposição aos Srs. Deputados, que os matadores privados têm que pagar à DGAV para poder ter um inspetor sanitário para poderem laborar. E relembro que abater animais sem a presença do inspetor sanitário oficial é crime. É crime, é punível com até 3 anos de cadeia, é considerado abate ilegal e o abate ilegal em Portugal é crime e muito bem, porque põe em causa a saúde pública. Portanto, o que estamos aqui a ver é, de facto, como o Sr. Ricardo Lobo disse muito bem, uma carência crónica, nas suas palavras, de inspectores sanitários, em que a alternativa apresentada tem sido a municipalização, mas mal, porque não é isso que está indicado nos regulamentos europeus e não é essa a boa prática internacional para a inspeção sanitária, para pôr em salvaguarda a saúde pública e também, como o Sindicato dos Médicos Veterinários, que vamos ouvir na próxima audição, deverá também corroborar e saber se de facto é necessário uma revisão, obviamente, da carreira. E, portanto, as duas últimas perguntas que deixava o Sr. Doutor, muito concretas, é qual é que é a posição, e se tem uma posição da ANEMVET acerca da contratação de médicos veterinários e inspectores sanitários pelos municípios ao abrigo destes despachos da Sra. Diretora-Geral, o despacho 21, 22 e 23 de 2016. E se, de facto, entende
que objetivamente, que estes profissionais, com os mais variados tipos de vínculo laboral, portanto não estamos a falar aqui de funcionários públicos, há uma enorme panóplia de vínculo laboral e de precariedade para estes inspectores sanitários, estão de facto em condições de garantir uma inspeção sanitária isenta, rigorosa e concordante com a legislação europeia para este tipo de controle oficial. Eu relembro que isto é um controle oficial dos produtos de origem animal que chegam à mesa de todos nós, das nossas famílias, das nossas crianças e de toda a população. A segunda pergunta é uma pergunta um bocadinho do âmbito mais geral. Gostava que o Sr. Doutor fizesse uma radiografia do Serviço Oficial da Inspeção Sanitária em Portugal e qual é a sua perspectiva de futuro. E, portanto, como é que esta Sra. Ministra, que continua a ser apelidada de inoperante, ineficaz e incompetente por todo o setor, como é que esta Sra. Ministra, que continua a anunciar em janeiro de 2023 normas que deviam ter sido postas em prática no orçamento de 2021, como é que esta Sra. Ministra pode atender a este setor e pode fazer face às reivindicações das indústrias portuguesas de carne? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado João Marcos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Ricardo Lobo, Presidente da Associação Nacional dos Médicos Veterinários, senhoras e senhores deputados. Bem, o assunto que nos traz aqui tem a ver, naturalmente, com o requerimento do Chega, que teve como base, penso eu, poderei ser corrigido pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, mas tem como base, portanto, a greve de dezembro de 2022, em que, portanto, os inspectores sanitários e todos aqueles que trabalham neste setor fizeram relativamente, tendo como base, portanto, as suas carreiras profissionais e naturalmente, as remunerações dessas carreiras profissionais. E não sendo propriamente um assunto que diga respeito diretamente, indiretamente sim, à associação, eu deixaria também aqui a pergunta ao Dr. Ricardo Lobo, se, portanto, as motivações, as exigências, os direitos exigidos que determinaram essa greve, se encontram minimamente resolvidos pela Sra. Ministra e se de facto se prevê a revisão do Decreto-Lei 141 de 2019, que era também essa uma das razões que levaram, portanto, a esta atitude por parte dos médicos veterinários e de todos os outros, os assistentes, portanto, e os adjuntos, não é, que colaboram nas inspeções sanitárias. Depois, também sabemos que tem havido lacunas graves da DGAV por falta, de facto, de meios humanos e materiais para fazer as inspeções. Falta de médicos, falta de adjuntos, falta de assistentes técnicos, falta de transporte, portanto, os próprios técnicos têm que utilizar os seus próprios transportes para poderem fazer o trabalho. Portanto, nota-se aqui uma grande ineficácia por parte do Estado, por parte da DGAV, que pode pôr em risco, por um lado, a competitividade das empresas do setor, porque se veem impedidas, portanto, de fazer o seu trabalho, diminui, portanto, a produção dessas empresas e leva, naturalmente, à importação de bens alimentares com consequências no déficit agroalimentar, com consequências na nossa soberania e, digamos, e na própria segurança alimentar, que é algo que preocupa muito o Partido Social Democrata. Portanto, perguntamos se, de facto, na sua opinião, está em causa esta segurança alimentar dos portugueses e, naturalmente, também a nossa soberania, a soberania alimentar de Portugal. Depois, e de acordo com aquilo que o Sr. Doutor nos trouxe aqui, e que também tem a ver com um dos objetivos deste requerimento, é se de facto é desejável ou não que os inspectores sanitários fiquem na dependência das autarquias. Deixe-me contar aqui, fazer aqui uma parte, Sr. Doutor, eu fui também autarca e na altura em que eu fui, no início deste século, em 2000 e poucos, eram de facto, em muitos casos, os veterinários municipais que faziam as inspeções no matadores. E no caso do matador regional do Zezer, que o senhor deve conhecer, portanto, em Pedrógão Grande, era, na altura, o veterinário municipal que o fazia.
e a Direção Regional de Veterinária, na altura, acabou com essa situação, alegando, digamos, incompatibilidades, alegando conflito de interesses, alegando toda uma série de argumentos para que os veterinários municipais, e neste caso concreto o veterinário municipal, deixasse de fazer estas inspeções para serem, portanto, veterinários da própria DGAV, independentemente desse veterinário também ser da DGAV, porque, como o Sr. Doutor disse muito bem, 40% do seu vencimento era pago pela DGAV, embora o vínculo laboral, parece-me, o Sr. corrigir-me se não estiver bem, mas o vínculo laboral era exclusivamente com a autarquia e não com a DGAV. Portanto, havia apenas esta parceria no financiamento do médico veterinário para o trabalho considerado normal e regular do município, e havia ainda uma remuneração extraordinária, portanto, a esse veterinário pelas horas extraordinárias, pelos fins de semana, pelo trabalho extraordinário que tinha que desempenhar para além do trabalho municipal, portanto, no próprio matador regional. Isto foi considerado incompatível, foi considerado inaceitável, o que surpreende muito agora, surpreende-nos a nós, PSD, que a Sra. Ministra, que o Estado, que a DGAV esteja a recuar e, eventualmente, a avançar novamente para uma certa municipalização destes serviços. Pergunto também se concorda com isso e se entende ou não que o Estado, que o Governo tem a obrigação de regular, como o senhor disse, no fundo também deu a entender, esta profissão ou estas profissões, não apenas dos técnicos superiores, não apenas dos médicos veterinários, mas também das outras carreiras, não é, que adjuvam o trabalho do médico veterinário, se de facto não é necessário tornar estas carreiras atrativas para evitar a fuga de competências, para evitar a fuga de quadros e termos de facto, ou podemos vir a ter, uma profissão que não esteja degradada sob o ponto de vista da progressão da carreira e sob o ponto de vista remuneratório e motivar assim os nossos jovens, os jovens licenciados em veterinária, a manterem-se no nosso país e evitarem, portanto, a imigração para mercados, para países onde são melhor remunerados. Porque, de facto, toda esta, aliás, nós podemos verificar toda esta confusão, por um lado, porque esta falta de médicos, esta falta de quadros, não tem sido devidamente ponderada e resolvida pela Sra. Ministra. É aqui uma confusão danada, porque inicialmente estavam previstos abrir concurso para um determinado número portanto, de técnicos, mas, pelos vistos, o Ministério das Finanças e o Ministério da Administração Pública não autorizou. Portanto, há esta desculpa da DGAV, esta desculpa da Sra. Ministra. Depois já nos diz para o Orçamento de 2022 que autorizou a abertura para o recrutamento externo de 100 inspectores veterinários, 50 técnicos superiores, 30 assistentes técnicos e 20 assistentes operacionais, portanto, logo uma fornada, logo uma carrada, portanto, para eventualmente resolver. Mas depois diz a DGAV que desconhece se essa permissão foi incluída na versão... Termino já, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância. Foi aprovado, portanto, foi incluída na versão final, aprovada pela AR. Portanto, continuamos aqui com uma grande confusão, sem saber, de facto, se há ou não solução para este problema da carência de técnicos devidamente especializados para fazerem as inspeções sanitárias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Berta Nunes. Obrigada, Sr. Presidente. Doutor Ricardo Lobo, muito obrigada pela sua participação aqui nesta audição. De facto, este tema é um tema importante, principalmente para as áreas mais rurais, e não só, e para toda a indústria da carne, como foi já aqui dito pelo Sr. Deputado Pedro Frazão.
Mas aqui, daquilo que disse e do que ouvimos, coloca-se-me aqui algumas questões que gostava que respondesse. Por um lado, disse que o facto dos médicos municipais poderem fazer esta inspeção sanitária nos matadouros e que, na verdade, em pequenos matadouros regionais isso será até a melhor opção, de um certo ponto de vista, segundo o que referiu, porque será difícil a DGAV deslocar para lá os seus inspectores, será difícil ou será demasiado oneroso ou será complicado, mas, no entanto, considera que essa não é uma boa solução, porque se coloca em causa questões de formação. Essas questões de formação, do meu ponto de vista, poderiam ser facilmente ultrapassadas, e questões de isenção. Isenção, no caso dos veterinários municipais que também prestam serviços privados, poderem, por exemplo, prestar assistência numa determinada produção, uma determinada empresa que produza, e depois ir ao mesmo tempo inspecionar o abate dos animais que acompanha. Eu penso que, por outro lado, também me parece, eu tenho ouvido muitas vezes esta frase com a qual não concordo, que municipalização aqui neste Parlamento começa a ser sinónimo de qualquer coisa má. Os professores não querem ser municipalizados, os veterinários não querem ser municipalizados, e vá-se lá saber porquê, porque será. É uma coisa que a mim me levanta bastantes perplexidades. Por isso, mas por outro lado o PSD defende a municipalização e não a regionalização. Vá-se lá entender todas estas contradições. Isto agora foi um à parte. No entanto, voltando a esta questão, parece-me aqui, e essa seria a questão a colocar, que há necessidade de articular melhor, porque, na verdade, pequenos matadouros regionais provavelmente têm que continuar a ter o apoio dos veterinários municipais, e, sendo assim, era preciso regulamentar muito bem todas essas questões de conflito de interesses e, ao mesmo tempo, questões eventualmente de formação, tudo aquilo que pudesse ser um ponto fraco desta municipalização, etc. Por outro lado, há na verdade, este veterinário municipal é, na verdade, também pago pelo Ministério da Agricultura, significa que pode fazer determinado tipo de inspeções, são autoridades sanitárias para todos os efeitos. Sendo assim, embora seja necessário, provavelmente, que haja mais, quase certamente, que haja mais inspectores na DGAV, eu penso que será importante fazer aqui uma boa articulação entre o que é o inspetor da DGAV e o inspetor que está no município, e resolver estes problemas de conflito de interesses, porque os pequenos matadouros regionais vão provavelmente continuar a necessitar destes inspectores. Então vamos ver quais são os problemas, vamos regulamentar e vamos resolver. E sendo assim, a questão da carreira, que esse é o que vamos depois falar a seguir na próxima audição, da carreira dos inspectores da DGAV, será outra questão, mas aqui, tendo em conta que estamos perante a Associação, o Presidente da Associação Nacional de Veterinários Municipais, parece-me que o que falta aqui é uma maior articulação, porque eu também me recordo, quando foi da gripe das aves, tivemos que ter um grande apoio, ou melhor, a DGAV teve que ter um grande apoio dos veterinários municipais, porque eles estão no terreno e é importante que estejam no terreno e provavelmente até podiam ser mais bem aproveitados. Este é o ponto que eu gostava que comentasse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra. Não tem. Não há. Mas tem. Assim sendo, devolvo a palavra ao Sr. Dr. Ricardo Lobo para responder às questões e às observações formadas por os Srs. Deputados do Grupo Parlamentar do Chega, do Grupo Parlamentar do PSD e do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Dr. Obrigado, Sr. Presidente. Só fazer aqui uma pequena ressalva àquilo que o Sr. Deputado Pedro Frazão disse relativamente às taxas. 35 mil euros, eu creio que isso está num comunicado da APIC. 35 mil euros será o valor de uma taxa de um matadouro. O valor das taxas todas de matadouros é muitíssimo superior, e seria também importante, se calhar, perguntar à Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária se
se o bolo total das taxas chega para pagar os inspectores sanitários todos, que eu creio que sim, mas efetivamente eu não fiz essas contas. 35 mil euros é muito, e depois parece-me também que há aqui alguns desequilíbrios, que parece que o pessoal, os operadores dos suínos, que pagam mais taxas do que os outros e acabam por, pelo menos era assim há alguns anos, por pagar quase a inspeção de todos os outros. Há aí também alguma injustiça nas taxas, mas isso seriam perguntas a colocar à Diretora-Geral da Alimentação e Veterinária. Há aqui uma questão que é preciso ter em conta, e respondendo também à questão do grupo parlamentar do PSD e do PS. O médico veterinário municipal, que tem vínculo à DGAV e que recebe 40% do seu salário, é efetivamente também um técnico da DGAV. A DGAV empossa esse médico veterinário municipal dos poderes de autoridade sanitária, veterinária e conselhia. E esses poderes traduzem-se na competência de, sem dependência hierárquica, ele tomar qualquer decisão que entenda por necessidade técnica ou científica. E, portanto, ele aí não tem qualquer dependência para tomar a decisão e pode, efetivamente, fazer a inspeção sanitária. Não sei por que questão se terá levantado essa questão das incompatibilidades no matadouro do Zezer, porque ela não tinha efetivamente que ser levantada. O médico veterinário depende hierárquica e disciplinarmente do Presidente de Câmara, mas ele é independente para assegurar estas funções. Outra coisa são médicos veterinários contratados ao abrigo destes despachos de 2016, muitos deles a recibos verdes, portanto têm situações de precariedade, em que respondem diretamente, muitas das vezes até, ao proprietário do matadouro, que pode ser uma empresa municipal. Aqui é que nos parece que pode haver algum conflito de interesses e que pode condicionar, muitas das vezes, a decisão deste trabalhador. E acho que isso não é desejável e não é aquilo que está na regulamentação comunitária. Quanto ao médico veterinário municipal, apesar de todas as outras funções que ele exerce, ele pode e deve, nestes matadouros regionais, e é a nossa posição, pode e deve assegurar, até numa lógica de desenvolvimento rural, e sendo difícil a DGAV deslocar um inspetor sanitário, muitas vezes para ver 2 ou 3 porcos, ou 4 ou 5 vacas. E, portanto, aqui, sim, parece-nos que o médico veterinário municipal pode e deve continuar a assegurar estas competências de inspeção sanitária. E é preciso ter, eu próprio o faço, no Matadouro Regional de Monção, e é preciso ter a noção de que nós respondemos diretamente à DGAV, temos uma ligação direta funcional que nem passa pela Câmara, portanto, tudo aquilo que nós fazemos ali, nós reportamos à DGAV, somos auditados também pelos outros técnicos da DGAV que nos vêm fazer os acompanhamentos, e, portanto, é como se fôssemos, em toda a linha, inspectores da DGAV. Outra coisa são outros técnicos de fora, contratados a recibos verdes, de forma precária, que foram contratados ao abrigo destes despachos, isso é que nos parece que não garante aquilo que nós pretendemos, que é a isenção, o rigor e a segurança dos alimentos. Portanto, respondendo também às questões do grupo parlamentar do Chega. Relativamente aqui à questão do grupo parlamentar do PSD, das motivações da greve, ela não nos diz diretamente respeito, portanto, os colegas que fizeram greve, a greve até foi, o pré-aviso foi lançado pela Federação de Sindicatos das Funções Públicas, e, portanto, só quem lá está é que conhece bem os motivos e se realmente eles têm sido atendidos ou não, e talvez o Sindicato dos Médicos Veterinários possa responder na próxima audição. Se está em causa a segurança alimentar, para já não está, porque efetivamente nenhum operador se atreve a fazer abate sem ter um inspetor sanitário presente. Portanto, até aqui não haverá, mas o que é facto é que isto resulta num impacto económico grave, porque os operadores têm que condicionar a sua atividade à existência, ou normalmente à não existência de médicos veterinários e inspectores, e isto é que me parece que tem efetivamente que se resolver. Os matadores pagam as taxas, portanto, essas taxas são pagas para fazer, e eu creio que o argumento lançado muitas vezes da tutela para passar a inspeção sanitária para os municípios, de que é mais fácil os municípios contratarem do que a administração central, essa dificuldade tem que ser ultrapassada. Porque já no Decreto-Lei 20 de 2019, que pressupunha a transferência de competências, da descentralização de competências na área da saúde animal e da segurança dos alimentos, a inspeção sanitária era passada para os municípios e esse decreto-lei acabou por cessar vigência aqui nesta mesma Assembleia, com base em argumentos que a inspeção sanitária de facto deve obedecer a regras homogéneas e nacionais e não deveria estar
ao sabor das intenções de cada município, sendo que também são situações que são auditadas frequentemente pela Comissão Europeia, e seria também depois impensável nós, em vez de uma autoridade nacional veterinária, termos 308 municípios a representar a Autoridade Nacional Veterinária perante a Comissão Europeia. E, portanto, por todas essas razões, foi também o 20 de 2019 cessou vigência, e, portanto, não nos parece que seja agora também um momento para procedermos à municipalização da inspeção sanitária. E, portanto, já respondi a essas questões. Tornar as carreiras mais atrativas aqui relativamente à questão do PSD, sem dúvida, pelo que eu afirmei, mesmo que num cenário ideal as finanças desse luz verde agora a esta contratação de 100 médicos veterinários e inspectores, eu tenho sérias e fundadas dúvidas que essas vagas ficassem preenchidas, porque aquilo que eu observo é que os colegas mais novos e recém-licenciados, e a realidade é também transversal a outras profissões, vão para o Reino Unido e vão para a Holanda ganhar 3 vezes mais e com melhores condições de trabalho, com maior progressão na carreira e melhor condição de vida pessoal. E, portanto, relativamente também a esta questão de se estar a anunciar a contratação e que depois vem nas finanças o ter ficado plasmado no Orçamento de Estado para 2021, no artigo 340, essa transferência de verba do IFAP de 3,5 milhões que nunca se verificou e que, portanto, agora vem a Ministra afirmar que se vai contratar, é de facto tudo muito confuso. Nós gostaríamos de acreditar que, efetivamente, isso se vai efetivar. Seria também bom que esta Comissão pudesse, de alguma forma, sensibilizar a DGAV a efetivar, porque parece-me que há aqui, a Ministra reconhece, e toda a gente reconhece a importância da contratação destes inspectores sanitários, e parece-me que há aqui meramente uma questão de finanças, de ver se há o aval ou se não há o aval, e, portanto, acho que depois entra a articulação entre os vários membros do Governo que deveria, de facto, passar a importância desta contratação. E pronto, acabando de dizer que os médicos veterinários municipais, sendo técnicos da GAV, têm essa formação e têm essa isenção, portanto, os outros é que não a têm, aqueles que são contratados de forma precária, que são contratados pelos municípios, basicamente é isso, e o problema não são os matadouros regionais, porque esses têm a inspeção assegurada pelos médicos veterinários municipais. O problema até são matadores aqui da área de Santarém e de Lisboa, que esses efetivamente é que têm sido visto com muitos constrangimentos relativamente à presença ou não de inspectores sanitários. Muito obrigado, Sr. Doutor. Foi solicitada uma segunda ronda pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Pergunto aos restantes deputados se pretendem inscrever-se. Sabem que, dos termos regimentais, a inscrição é feita por deputado e não por grupo parlamentar. Registro apenas 3 inscrições, não há mais inscrições. Vamos então passar a uma segunda ronda pela ordem de inscrição e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Dr. Ricardo Lobo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Nesta segunda ronda eu gostava de me debruçar um pouco sobre já falámos sobre os impactos na saúde pública e no problema da inspeção sanitária, que muito bem explicou, mas agora nesta segunda ronda eu gostava de me debruçar sobre os impactos económicos e, de facto, pela exposição que a Associação Portuguesa dos Industriais de Carne nos fez chegar, sabemos que estas empresas têm cerca de 7.000 postos de trabalho em todo o país, que representa um volume anual de vendas de 1.225 milhões de euros, tem um peso muito forte na balança comercial e, portanto, estas empresas dizem que têm que mendigar à DGAV a presença do inspetor sanitário, ao mesmo tempo que cada matador paga 35 mil euros por mês. Eu acho que fui explícito na minha alocução inicial, portanto, cada matador por si chega a pagar 35 mil euros por mês à DGAV para poder ter a inspeção sanitária a funcionar corretamente. E neste momento, o que é que dizem? Dizem que não está a funcionar neste momento. Nesta exposição, dizem que mais de 50% das empresas reduziram o seu volume de exportação, pelo menos, e que pelo menos uma empresa transmitiu que a falta de inspectores está a acarretar um prejuízo de 30 milhões de euros. Dizem que a maioria dos matadores transmitiu que reduziu o volume de abate a alguns mais de 50% e que um deles terá mesmo reduzido
de 60% por falta de inspectores sanitários e 30% dos associados disseram que dispensaram trabalhadores por não terem atividade que justificasse a manutenção dos contratos em causa, por não poderem laborar por falta da inspeção sanitária. Eu gostava de, ao mesmo tempo que quero cumprimentar na sua pessoa todos os veterinários municipais que fazem inspeção sanitária e que asseguram nos seus territórios desertificados esta tão importante atividade económica, ao mesmo tempo que faço esse cumprimento e esse agradecimento, queria saber o que é que nos pode dizer sobre o asseguramento desta atividade económica, como se ela de facto é tão importante para os territórios e se verifica no terreno esta dificuldade dos operadores do setor em poderem elaborar e poderem criar postos de trabalho, riqueza e desenvolvimento nas suas regiões. Tem que concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Marcos. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só... e apenas por causa do conceito da municipalização que a senhora deputada Berta Nunes trouxe aqui. Claro, quando eu levantei a questão da municipalização, não tem rigorosamente nada a ver com a seriedade, com a competência de qualquer médico veterinário municipal. Portanto, não temos dúvida nenhuma que cumprem escrupulosamente o seu código deontológico, não é? E, aliás, tenho essa experiência pessoal para poder testemunhar, não é, a bondade, a competência, portanto, e o rigor dos médicos municipais. Agora, a questão é só esta, senhora deputada, é que naquele tempo, em 2006 ou 2007 ou 2008, quando se decidiu que os senhores veterinários municipais não podiam fazer inspeções nos matadouros regionais, foi precisamente um governo do Partido Socialista que o impediu, que achou que havia incompatibilidades, que havia, portanto, razões de sobra, não interessa agora estar aqui a enumerar, conflitos de interesses, para que os veterinários municipais deixassem de fazer essas inspeções e alocar à ADGAV, rigorosamente, a técnicos enviados pela ADGAV para fazer, portanto, essas inspeções. E claro que isso também na altura teve algumas consequências, e teve consequências económicas, porque a disponibilidade desses técnicos era pouca, eles deslocavam-se de Coimbra e de outras cidades, portanto, a distâncias consideráveis, e não estavam dispostos a trabalhar ao sábado, não estavam dispostos muitas vezes a trabalhar fora de horas. Portanto, houve de facto aqui prejuízos que foram substanciais. Portanto, não tem a ver com, digamos, a seriedade dos técnicos. Neste caso, tem a ver, portanto, é se de facto esta é a melhor solução ou não é a melhor solução. Porque me parece, Sra. Deputada Berta Nunes, com certeza que também não defende a municipalização da ASAI ou de outras forças policiais, portanto, que exercem outras funções de inspeção, que exercem outro tipo de funções. Portanto, eu até sou municipalista, sem dúvida nenhuma, mas há limites para este meu conceito e esta minha defesa do municipalismo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes. Presumo que também será muito eclética nesta questão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, já compreendi da resposta que deu que o problema não está nos veterinários municipais, mas está nos veterinários contratados, muitas vezes mesmo em prestação de serviços, para fazer determinado tipo de tarefas, que eles não estão investidos dessa função da autoridade sanitária pela ADGAV, como estão os veterinários municipais. Bom, então, aqui, digamos que todos esses veterinários que saem fora destas categorias, ser veterinário da ASAI ou ser veterinário municipal, estarão em causa. Tem a ideia como é que está esta situação que resultou de uma certa desregulamentação do setor, na verdade, de poder contratar mesmo a recibos verdes, e eu até conheço, por exemplo, eu conheço essa situação, mesmo no terreno, não interessa dizer onde. E, de facto, aí penso que se colocam algumas questões. Aqui, no meu entendimento, tendo em conta, porque estamos sempre a discutir esta questão, centralização, descentralização, seja municipalização, seja agora a questão da própria descentralização da transferência de competências para as CCDRs, que também não vão incluir, tanto quanto sabemos, a questão da ADGAV e da inspeção sanitária, exatamente por causa
situação de termos que responder perante a União Europeia, disto ser neste momento um assunto bastante crítico do ponto de vista da sanidade animal e das zoonoses e tudo isso que referiu. Se está realmente, se tem uma ideia de como é que essa desregulamentação se traduz no terreno, quais são os problemas que existem, desses veterinários contratados dessa forma, e por outro lado, se não lhe parece que o modelo que articulasse bem os inspectores da DGAV e os inspectores municipais para cobrir todo o território, porque também aqui não estamos só a falar dos grandes matadores, que pelos vistos é onde há mais problemas, mas estamos a falar de muitos pequenos matadores que existem por todo o território. Se não seria importante fazer, reforçar mesmo toda essa arquitetura e clarificar bem o que é que pode ser feito por um veterinário municipal ou outro da DGAV, e podermos assim dar uma resposta em todo o território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, dou a palavra ao nosso convidado para responder às questões formuladas. Obrigado. Ricardo Lobo, tem a palavra. Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Relativamente à questão do Grupo Parlamentar do Chega, os impactos comerciais, efetivamente nós conhecemos esses documentos da APIC, e acreditamos, portanto, nesses valores, e não nos estranha, porque conhecemos também no terreno a falta de inspectores sanitários e sabemos que eles podem condicionar e que esses constrangimentos se podem efetivamente traduzir nessas perdas, nesses impactos económicos. Eu não os posso, obviamente, precisar. Posso voltar a dizer que daquilo que é a minha sensibilidade, o problema não é de facto nos matadouros regionais, é nestes matadouros grandes onde faltam efetivamente inspectores sanitários contratados da DGAV, porque nos regionais o nível de elaboração é mais pequeno, a quantidade de abate é mais pequena e os médicos veterinários municipais estão e conseguem assegurar. Relativamente a esta questão de nós podermos ter um sistema misto com médicos veterinários da DGAV, e médicos veterinários municipais, que são médicos veterinários da DGAV também, e depois médicos veterinários dos municípios, não me parece que seja um sistema que funcione, e este foi um dos argumentos contra o Decreto-Lei 20 de 2019, porque nós, quando estamos a falar de doenças animais, de doenças emergentes, há pouco falou da gripe das aves, há uma necessidade de atuação urgente e há uma necessidade de uma atuação uniforme a todo o território e, acima de tudo, tem que haver uma cadeia de comando com uma comunicação bidirecional que funcione. E nós temos a DGAV estruturada na Autoridade Central Nacional, que é a DGAV, temos as Direções de Serviços Regionais e depois temos as DAVs. E isto funciona. E isto funciona de cima para baixo e de baixo para cima, a comunicação flui e flui rapidamente. Se nós a isto colocarmos 308 municípios, vamos ter uma pulverização que vai colocar muitas entropias nesta engrenagem e muito dificilmente a Comissão Europeia numa auditoria verá isto com bons olhos, porque na maioria dos locais as coisas não irão obviamente funcionar e depois já se sabe que as culpas se vão atirar aos municípios porque não cumpriram e porque não sei o que, e os municípios já têm muitas outras coisas com que se preocupar e é muito complicado, isto são funções muito sérias. E se tiver tudo a correr bem, está tudo bem, mas se houver um problema já sabemos que a culpa vai já ser toda para o Presidente de Câmara porque não deu a formação e os técnicos. E depois temos também a questão da especialização, porque o médico veterinário municipal até pode assegurar aqui a inspeção sanitária e fazer outras coisas, mas se a Câmara começar a contratar inspectores sanitários, o que nós vemos é que os médicos veterinários que existem nas DAVs, eles têm já algum nível de especialização dentro das direções de serviço. Uns fazem matadouro, outros fazem sanidade animal, outros fazem assim. E se as câmaras começassem a contratar cada uma delas um inspector, um médico veterinário, ele ia andar a fazer tudo e não ia saber fazer nada. Depois tínhamos estas questões também. Portanto, esse sistema misto a mim não me parece que resolva nada. E eu acho, sinceramente, que nós estamos aqui só por uma questão de forma, se é a administração central que contrata ou se são as autarquias, não. Eu acho que este problema deveria ser ultrapassado facilmente pela administração central, houvesse a sensibilidade para reconhecer a importância desta carreira. E eu volto a frisar que já não se trata só de contratar estes técnicos, trata-se de tentar fazer com que a carreira seja atrativa para estes lugares serem preenchidos, porque nós estamos aqui já na iminência de
à semelhança do que começa a acontecer já com outras profissões, nomeadamente dos professores, e assim termos que estar a contar com técnicos imigrantes para preencher estes lugares, quando os nossos quadros estão a sair para outros países. E isso é que é preocupante, e acho que nós devemos fazer essa reflexão, porque são funções que mexem com a segurança de todos nós e com o bem-estar de todos nós. Portanto, acho que essa questão administrativa da contratação parece-me uma questão, a mim ver, facilmente ultrapassável. Bem, muito obrigado. Fica então assim concluída esta audição o Dr. Ricardo Louro, Presidente da Associação dos Médicos dos Municípios, Médicos Veterinários dos Municípios, e vamos passar agora à audição do sindicato. Mais uma vez agradeço a disponibilidade e espero ter sido esclarecedor, sendo certo que hoje ficam os grupos parlamentares mais munidos de informação para atuarem com os instrumentos regimentais a seu dispor. Mas muito obrigado.